Daí, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa feito com muito carinho aqui para vocês. Queremos estender, né, o nosso desejo de que todos tenham uma vida de muita paz, muita luz, mas problemas têm acontecido, a gente sabe que o planeta está em transformação. Então, nosso tema de hoje, como se preparar para o Apocalipse. Ele está no Evangelho, enviado por Jesus. Se liga nessa. Daí, meus amigos, tudo bem com vocês? Todos nós temos passado por desafios na nossa vida, seja pela ansiedade que a gente vive no mundo moderno, seja pelas nossas dificuldades econômicas, seja pelas nossas dificuldades emocionais, enfim. A natureza humana ela é sempre testada de alguma maneira para que a gente possa se desenvolver. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte do nosso desenvolvimento no mundo de provas e expiações, onde naturalmente, quando a gente fala isso, parece uma coisa só, né? Provas, porque são coisas que estão nos preparando para algo melhor, e as expiações são os resgates daquilo que a gente fez de errado. E hoje, geralmente eu pego o texto do próprio browser, hoje eu peguei aqui, abri o Evangelho mesmo, no segundo Espiritismo, essa prática tão legal, né, gente, que a gente tem ensinada por Kardec, e lá no capítulo 21, tem um capítulo inteiro falando sobre falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos ver as três primeiras mensagens de Jesus no Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, trazendo assim: o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, todo mundo que está falando muita coisa na internet, por exemplo, sobre o fim do mundo, sobre cenários apocalípticos, pode ou não ter razão. O fato é que o nosso Senhor Jesus nos preparou para uma sequência de fatos de transformação da humanidade. E isso é fundamental para que a gente compreenda que a humanidade vai sim se transformar. Porque Emmanuel, lá no livro Consolador, pode ir lá procurar, vai responder uma pergunta sobre a regeneração, e ele fala que por volta de 2057 nós estaremos em pleno começo de regeneração. Começo, né, gente? Isso porque 2057, naturalmente, 200 anos depois do Livro dos Espíritos, e espero que a gente possa chegar lá em condições. Apocalipse significa revelação. Então, a gente está preparado para essas revelações ou para essas transformações que estão apontadas no mundo desde que o nosso Senhor Jesus anunciou no seu Evangelho, né? O complemento do seu Evangelho na ilha de Patmos, através da mensagem ditada a João Evangelista, onde o amigo do nosso irmão, do nosso apóstolo querido João Evangelista Pátios, faz as anotações daquilo que ele via e presenciava, com as complexidades enormes, dos símbolos enormes que estão presentes dentro do Apocalipse. Então, nós podemos dizer que sim, existem transformações contundentes. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu um cenário muito marcante, né? O orbe naturalmente tem sentido uma pressão da nossa ação humana, com certeza isso é um dado relevante para a gente considerar. Quantos testes nucleares, quantas bombas atômicas já foram lançadas, né, no planeta Terra, que com certeza impactam a nossa querida casa, a nossa querida morada aqui nessa experiência. E aí existe um contexto de preocupação. Antes aqui nos bastidores eu falava com o Flavinho, muita gente está se preocupando em fazer um bunker, fazer isso e fazer aquilo. Mais importante do que proteger a própria vida nessas situações adversas que poderiam vir de uma guerra, que poderiam vir, né, de um cenário de transformação geológica muito contundente. Isso é bem possível. Nós recebemos até uma comunicação
de um benfeitor chamado Alexandre, aqui na nossa casa espírita em Torres, no Rio Grande do Sul, dizendo que era natural que isso acontecesse, e isso de fato está presente na obra de Divaldo Pereira Franco, na obra de Chico Xavier. Então todos nós sabemos que coisas podem vir a acontecer, mas o que é importante? É nós estarmos com o nosso serviço cristão em dia. Somente a caridade pode nos proteger do Apocalipse, nada mais. Porque se nós desencarnarmos numa situação de desastre natural, né, de resgate coletivo, e estivermos com a nossa balança do bem muito mais pesada do que a nossa balança do mal, de fato nós vamos estar muito, muito felizes com aquilo que vai nos advir. Agora, se nós desencarnarmos, ou se nós ficarmos no planeta não tendo feito o bem que nós pedimos, nós perdemos a nossa encarnação. Então, eu quero fazer um convite também para a gente se cuidar com várias e várias pessoas anunciando tragédias, isso e aquilo, colocando medo na gente, né? O próprio Mestre Jesus diz assim, guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Se levantarão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Olha a preocupação de Jesus, gente. Que a caridade se resfrie. Então, se alguém disser que o Cristo está aqui, ali, não vai. Não vai. Porque poderia seduzir até os próprios escolhidos. E aí a gente percebe que muita gente se aproveita da capilaridade que tem o Evangelho, de que tem a doutrina espírita, de que tem os temas espiritualistas de modo geral para ganhar dinheiro, tirando dinheiro que deveria ir para os trabalhos da caridade material, para subsidiar os trabalhos que dão suporte à caridade moral. Portanto, a nossa necessidade é de combater qualquer desvio de conduta a partir do nosso consumo. A gratuidade, dar de graça o que nós recebemos é fundamental para que a gente possa celebrar cada vez mais o Evangelho na Terra, de forma acessível a todas as pessoas. A promoção da experiência humana é um dever de todos nós, evidentemente, que associados ao espírito cristão e daquilo que o Evangelho nos traz, da Boa Nova nos traz. Mas que nós tenhamos cuidado de não comprarmos, de não fazermos, né, do Evangelho mercadoria, permitir que as pessoas façam do Evangelho mercadoria, permitir que as pessoas vivam num palácio falando de Jesus. E eu não me refiro a fazer qualquer comentário negativo em relação a elas. Elas estão ali com a permissão de Deus, mas nós sabemos que Jesus não fez isso. E também não coibimos a riqueza construída de forma alguma com base no trabalho próprio, né? No trabalho associado de qualquer outra pessoa. A riqueza tem um propósito muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo de trazer o progresso, o desenvolvimento, as grandes invenções, né? E a melhoria da vida social como um todo. Agora, nós lucrarmos ou permitirmos que alguém lucre em nome de Jesus, em nome de Deus, aí nós vamos lembrar o momento, né, o desacordo que Jesus ficou no templo quando estourou aquela boiada, derrubou as bancas que vendiam animais para as oferendas que os hebreus faziam na época. Enfim, é todo um cenário ali existiam várias famílias poderosas que vendiam aqueles animais que eles eram batizados. Por isso que Jesus fala que não precisa batizar, porque ele não queria mais esse comércio sacerdotal, que obrigatoriamente se utilizava de famílias sacerdotais, que se utilizava de bancas específicas que eram daquelas famílias daqueles fariseus, por exemplo, e eles então enriqueciam com base na fé das pessoas. Então Jesus queria romper, tirar a necessidade de pagamento. Tanto que quando ele está chegando com os seus discípulos no templo, ele pergunta, o filho para entrar na casa do pai precisa pagar?
Daí o apóstolo diz, claro que não. Pois é, mas aqui, né, nesse lugar sim. Mas não criemos caso. Desça até a beira da água e lá você vai encontrar um peixe com dracma na boca, o traga para que a gente faça um pagamento. Ali ele dá um exemplo de que o filho não tem que entrar na casa, não tem que pagar para entrar na casa do pai. Ah, muita gente fala, mas tudo tem custo. Tudo tem custo. Evidentemente que até a gente poderia colaborar com os custos, né? Mas qual é o padrão que a gente quer? Ah, eu quero um hotel 5 estrelas. A gente tem que ter o cuidado. Esse hotel 5 estrelas é para ajudar quantas pessoas? Ah, não, né? Para a gente passar bem, tem que ser legal. Jesus teria feito isso dessa forma, será? A gente tem que se perguntar o que que a gente tem patrocinado, o que que a gente tem estimulado, o que que a gente tem visto na internet muitas vezes para a gente não resfriar a nossa caridade. É importante também a gente não julgar prematuramente as pessoas, porque a gente tem que ter o cuidado, né? Existem pessoas tentando fazer coisas boas, mas sempre por detrás dos trabalhos bonitos existe uma causa social muito grande. Então, se essa pessoa que você muitas vezes ouve, escuta, tem um projeto social muito grande, muito estruturado, e você vê que muitas pessoas são atendidas, ali já tem um exemplo muito contundente de que existe um compromisso em botar em prática o Evangelho de Jesus, como aconteceu com os discípulos lá na Casa do Caminho, que está narrado na obra Paulo e Estevão. Então, gente, o Evangelho ele é a chave para a nossa vitória em Cristo. Naturalmente, a caridade é a porta estreita que nós temos que atravessar para chegar bem em qualquer cenário apocalíptico. O apocalipse vai acontecer? Eu acredito que sim, está no Evangelho. Vai ser na nossa geração? É possível, mas acho que muita coisa já aconteceu também, né? Marco Paulo de Espírito escreve um livro sobre o Apocalipse, baseado na obra de Chico Xavier, muito interessante, que você pode entender muita coisa. E aí fica a nossa possibilidade de entender que a caridade, ela vai dar conta de tudo na nossa vida. Entender isso é tão importante, gente, porque quando a gente busca as coisas de Deus, o restante vem por acréscimo. E tem caridade de várias formas, com a gente mesmo, inclusive, quando a gente precisa de terapia, precisa ir no médico, precisa se cuidar, para poder estar forte, poder trabalhar também melhor em benefício dos nossos irmãos. E ter os nossos recursos, muitas vezes, para ajudar materialmente quando a gente pode. Então, nós lembrávamos da senhora que leva uma doação ao templo, naquele momento Jesus faz o apóstolo perceber que ela doava mais do que todos ali presentes, porque ela doava tudo que tinha, aqueles poucos centavos. Então, assim também somos nós diante da vida, quando nós fazemos o que temos, né? Damos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso trabalho, nossos recursos, dentro daquilo que nós podemos, e com certeza a gente vai estar fazendo o bastante para a gente poder ser mais feliz, se sentir mais útil, se sentir motivado, inspirado a fazer parte do grande concerto da obra de Deus no planeta Terra. Então, o convite para todos nós é que ouçamos menos pessoas que ficam profetizando coisas na internet, de um modo geral, e ouçamos mais o nosso Senhor Jesus, cuidando daquilo que ele falou quando surgissem profecias. Não permitir que a nossa caridade se resfrie. Hoje faz muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todas as pessoas que estão se recuperando dessa grave enchente aqui, possam estar aquecidas, né? Que a caridade possa se espalhar para que cada uma possa ter o aquecimento que precisa e que o coração de todos nós brasileiros possa também estar aquecido com as demandas das pessoas das nossas comunidades. A gente possa buscar locais já de amparo que podem receber a nossa doação, nosso tempo, nosso carinho, nosso empenho. Então a gente matricula num trabalho voluntário e com certeza isso vai inspirar outras pessoas. Começa a ler uma boa obra, isso vai inspirar tuas ideias, vai te dar subsídio para você também ser mais efetivo na caridade que você pretende fazer e fazer isso acontecer de uma maneira cada vez melhor. Eu peço a nosso Senhor Jesus que, enfim, possa receber cada um de vocês durante o sono com muito alento naquilo que cada um se comprometeu a fazer no plano espiritual. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.